Amém. Vamos lá, Ruth. Versículo 16. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Gente, somente até aqui. Nós estamos lendo uma declaração de uma nora à sua sogra. Quem faz essa declaração para a sogra é Ruth. Essa é uma declaração, uma das declarações mais fortes de amizade que nós temos num texto sagrado. Aonde tu fores, irei eu. Onde repousares, repousarei eu. O teu Deus será meu Deus. O teu povo será o meu povo. Veja que bela declaração de amizade que a gente vê nesse texto. E essa declaração de amizade, pasmem os senhores, é feita de uma nora para uma sogra. Mas não é sobre isso que eu quero falar essa manhã. Só queria sublinhar isso. É uma nora que faz essa declaração de amizade para a sua sogra. E eu aproveito para profetizar que haverá entendimento, sabedoria, graça entre você e os da sua casa, entre você e os da tua parentela. Quem diz amém para isso? Amém, querido, graças a Deus. Gente, o livro de Ruth é um livro muito interessante. Eu sugiro que você faça uma leitura desse livro, se possível ainda hoje, no período da tarde ou da noite, já que você vai ter um dia tranquilo, amém? Porque numa sentada a gente lê o livro, 25 minutos no máximo, você lê o livro. E esse livro é um livro muito interessante, porque esse livro ele fala de perdas, ele fala de fome, ele fala de tragédia. Esse livro fala de mudança. Esse livro aqui, ele fala do êxodo de uma família para uma outra cidade. Ele fala de luto, ele fala de separação, mas ele também fala de recomeço, ele fala de restauração. Esse livro é um livro muito empolgante, porque ele começa muito pesado, e eu vou rapidamente resumir a história desse livro, e sugiro que você leia depois, para confirmar, ou para se edificar. Ele conta a história de Noemi e de Elimeleque, de uma família que saiu de Belém, porque em Belém estava havendo fome, e eles agora se mudam para a terra de Moabe. Elimeleque tem uma esposa chamada Noemi, e tem dois filhos, um chamado Quilion e outro, meu Deus, esqueci o nome do menino. Malom e Quilion, está aqui, versículo 1, capítulo 1. Um é Quilion, outro Malom. E eles agora se mudam de cidade. Eles vão para Moabe. Lá em Moabe, Malom e Quilion se casam. Um se casa com Ruth, outro se casa com Orfa. E a família está estabelecida. De repente, uma tragédia seguida de outra tragédia abate essa família. Morre Elimeleque, o pai. Morreu. Essa família se desestabiliza, e é muito comum, é normal. E de repente, uma outra tragédia acontece. Morrem os outros dois filhos. Os dois filhos de Noemi. Morre Quilion e morre Malom. E agora Noemi se vê numa terra distante, em Moabe. Ela está sem o marido, ela está sem os dois filhos, ela não tem recursos, ela é sozinha. O que restou naquela família foram 3 mulheres, Noemi e suas 2 noras, Orfa e Ruth. E então Noemi descobre que em Belém tinha pão novamente, e ela decide voltar para Belém. E
quando ela toma a decisão de voltar para Belém, as suas 2 noras estão querendo voltar com ela, e ela diz para as noras: olha, vocês não precisam voltar comigo, eu vou voltar sozinha, porque eu não tenho filhos para vocês se contraírem novos casamentos. Porque na cultura judaica, quando morria o marido, o esposo de alguém morria, eles iam buscar, para manter o nome daquela família, a genealogia daquela família, eles iam buscar alguém, algum parente daquela família para se casar com uma viúva e ter filhos. Isso era cultura judaica. Então ele daria continuidade ao nome do falecido, para que houvesse uma corrente genealógica em Israel. Então Ruth e Orfa ouvem isso da sua sogra Noemi. Ela diz: olha, vocês estão liberadas para reconstruírem a vida de vocês, para seguirem a vida de vocês. Vocês não precisam voltar comigo, porque ainda que eu tivesse outros filhos, passariam-se muitos anos até que vocês contraíssem casamento com eles. Vão viver a vida de vocês. E então Orfa dá um beijo na sogra e segue para Moabe. Ruth diz para sua sogra o seguinte: olha, eu vou ficar com a senhora, eu não vou me apartar da senhora. E ela faz essa declaração: não insistas que eu te deixe, porque onde você for eu irei. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Ruth decide acompanhar Noemi, muito provavelmente por causa da dor da Noemi, por causa de quem era Noemi, muito provavelmente porque ela havia visto em Noemi um contato com Deus. Então Ruth se apega a Noemi e diz: eu vou ficar contigo, e nós vamos viver juntos, sofrer ou ser feliz juntas. E aí voltam para Belém. Quando elas chegam em Belém, as pessoas reconhecem Noemi, e aí chamam Noemi: oh Noemi, você está de volta. E a Noemi, a primeira palavra que Noemi dá ao povo é a seguinte: Noemi diz assim: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque eu estou amarga. Deus permitiu que a amargura entrasse na minha vida. Eu sinto a mão do Todo-Poderoso contra mim. Foi a declaração de Noemi, de tamanha tristeza dela pela perda dos filhos, do marido. E agora Noemi manda a Ruth, fala para Ruth: olha, vamos colher espigas para a gente sobreviver, porque na cultura judaica, isso também é mandamento de Deus, na cultura judaica, que na colheita eles deixassem um pedaço de terreno para os pobres, os necessitados. Então havia um campo separado dentro da fazenda para os necessitados colherem, para os pobres colherem. Também era mandamento, instrução de Deus, que toda espiga que caísse na hora da colheita, caísse no chão, o colhedor não iria pegar, para que o pobre que viesse atrás pudesse pegar a sobra da espiga, da colheita, para si, para seu sustento. Então Noemi combina com Ruth, e Ruth, por ser mais jovem, vai então para a fazenda para fazer essa colheita dos pobres, abre e fecha aspas. Ela então iria colher. Então todos os dias ela começou a frequentar uma fazenda e colher. E nesse momento que ela está colhendo, o fazendeiro, o dono da fazenda, se chamava Boaz, era solteiro e se apaixonou por Ruth. E por uma santa coincidência, aquele homem era um dos remidores da família de Noemi. Ele era um homem que poderia se casar com Ruth, dando continuidade à semente dos filhos de Noemi, a semente do filho de Noemi, que era esposo de Ruth. Então esse homem põe para correr toda a documentação, para ver se não há mais parente remidor. Ele era o parente remidor. Ele então se casa com Ruth, e agora Ruth está amparada. Ela chegou como pobre naquela fazenda, e agora se casa com um fazendeiro que é parente de Noemi. Noemi então agora é acolhida naquela fazenda. Noemi não é mais uma mulher desamparada, ela tem um remidor na sua família. E agora acontece que Ruth dá luz a um filho. Esse filho se chama Obed,
e ela tem netos, e quem pega esse filho Obed no colo e apresenta diante de Deus e apresenta para as pessoas é Noemi. Noemi apresenta e diz: isso aqui é meu neto. Noemi tem a sua vida restaurada. Ruth tem sua vida restaurada. E ela se torna avó. Ruth se torna avó. Vó de quem? De Obed, que se tornou bisavó. Nasceu um bisneto por nome Jessé. E Jessé foi o pai de Davi, do rei Davi. E é do rei Davi que nasce a linhagem, a genealogia, a raiz genealógica de Jesus. E o nome de Ruth vai parar lá em Mateus, na genealogia de Jesus. Ruth e Noemi terminam os seus dias debaixo de alegria, debaixo da graça de Deus, debaixo de um movimento do céu. Talvez, e isso é possível, não é impossível. Em algum momento, em algum culto desse, Deus abra a janela do céu e fale para... Isso é coisa da minha cabeça, tá, gente? Não está na Bíblia, eu posso imaginar isso. Eu imagino que em algum momento Deus abre a janela do céu assim, e fala assim: ô Ruth, ô Noemi, vem cá, estão falando de vocês lá embaixo. Estão contando a história de vocês lá embaixo. Ah, pastor, o senhor está imaginando demais. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus preparou, não desceu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o temem, que o amam. Você crê que Deus preparou para você coisas que você não imagina? Honra que você não imagina? Agora eu queria chamar a tua atenção, porque algumas lições nós podemos aprender com essa história. Porque nós contamos a história bíblica com velocidade por conta do tempo, de uma reunião, de um cronograma. E parece que tudo aconteceu num estalar de dedos. Parece que tudo aconteceu num passe de mágica. Parece que tudo só foi uma historinha para a criança dormir. Não, eu estou falando de vida. Essa história, ela tem a ver conosco, porque nós podemos extrair lições para a nossa vida. E quais as lições que nós poderíamos extrair aqui desse texto para nós? Porque, gente, existe na Bíblia os milagres, sim ou não? Existe milagre. O que é milagre? Milagre é uma intervenção do sobrenatural no natural. É a intervenção do extraordinário no ordinário. Milagre, ele acontece nas impossibilidades da minha vida. Mas existem coisas que são autorizações que Deus nos dá. Deus nos dá autorizações para nós tomarmos algumas decisões na nossa vida. Eu quero rapidamente falar sobre algumas lições que aprendemos, que tem muito a ver com o nosso posicionamento diante de algumas situações na vida. A primeira consideração que eu gostaria de fazer, de falar com você, lições que aprendemos sobre esse texto, é o seguinte: seja resiliente, tenha coragem para enfrentar os novos riscos da vida. Porque Noemi, ela se mostra resiliente. É uma palavra, parece que nova, mas essa palavra é bíblica. A resiliência é aguentar a pressão em tempos de dificuldade. A resiliência é se levantar depois de uma queda. Resiliência é permanecer firme, é se contrapor à adversidade na sua vida, é se manter de pé. E a Bíblia fala desse termo em um termo mais profundo. A Bíblia diz assim: Deus diz: não temas. Não temas, não temas. Tenha coragem para enfrentar os riscos da vida. É isso que Noemi nos mostra. Ela se levanta e diz: tem pão em Belém, então eu vou para Belém. Eu estou sofrendo, mas eu vou para Belém. Eu estou amargurada, mas a vida não acabou. Eu vou seguir, eu vou sobreviver esse tempo. Eu vou correr um novo risco. Mas ela não fica parada em Moabe. E vamos falar, gente, vamos falar sério. Que mulher é essa? Que mulher é essa que se levanta depois de fazer 3 funerais?
de perder a sua família, ela se levanta e diz: eu vou voltar para Belém, eu vou fazer alguma coisa com a minha vida. O Espírito Santo diz para mim e para você: coragem para enfrentar novos riscos na vida. Tome muito cuidado para você não projetar na sua vida aquilo de ruim que aconteceu com o outro, porque às vezes nós projetamos na nossa vida as tragédias que aconteceram na vida de outras pessoas e paramos, estagnamos a nossa vida, colocamos a nossa vida dentro de um quadrado e não fazemos mais nada. Porque fulano, aconteceu isso com ele. Olha, também estou com medo. Não, eu não vou casar porque todo casamento divorcia. Não, eu não vou abrir uma empresa porque uma empresa de fulano quebrou. Isso não significa que vai acontecer com você. Tome cuidado. Não é porque alguém se separou que você vai se separar. Não é porque não deu certo com o outro que não vai dar certo com você. Nós precisamos viver a expectativa de intervenções do sobrenatural no nosso natural. Mas precisamos viver também com a consciência de que Deus nos dá autorização para fazermos coisas novas na nossa vida. Você consegue entender dessa forma? Tem coisa que é milagre, Deus vai fazer, mas tem coisa que é ação minha, eu vou fazer. Pastor, como é que eu sei quando é milagre e quando é intervenção de Deus? Quando é milagre e quando é posicionamento meu? Eu também não sei. Eu sei que tem um critério para o milagre. Milagre é aquilo que eu não posso. Aí o que eu não posso, eu descanso em Deus e falo: Senhor, está aqui na tua mão. Eu estou fazendo o que eu posso, eu vou vivendo a vida. Deus está falando: não prenda a sua vida na tragédia. Noemi poderia olhar para sua sogra e falar: sogra, segue tua vida que eu vou ficar aqui, eu vou fazer outra coisa. Noemi poderia ter dito também: olha gente, vamos cada um para o seu lado, que eu também não vou voltar para Belém, eu não quero mais lembrar disso. Belém me traz a memória do meu esposo, dos meus filhos. Cuidado para o medo não te paralisar, para o medo não estagnar a sua vida. O Espírito Santo te chama hoje para viver um tempo novo com Deus. Coragem para enfrentar riscos novos. Coragem para tomar decisões novas, mesmo diante da dor, mesmo diante das tragédias. É uma lição que Noemi deixa para a gente, sabe? É uma lição que Ruth deixa para a gente. Há uma outra lição que nós aprendemos aqui, é que elas chegam em Belém, elas saem de Moabe e vão para Belém. E é lá em Belém que Ruth começa a colher espigas. E tem uma lição aqui poderosa que nós vemos entre Ruth e Orfa. E vai a segunda lição. Cuidado para você não perder as oportunidades da vida. Porque Ruth foi colher espiga no campo lá em Belém. Orfa teve a mesma oportunidade. Só que agora Ruth abraça a oportunidade. Orfa simplesmente beijou a oportunidade. Orfa diz: olha, não, tá bom, sogra, eu vou seguir minha vida. Mas Ruth diz assim: não, eu vou ficar contigo. Eu vou me apegar a você. Eu sei que o teu Deus é o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso. Eu vou me apegar a você. E a gente precisa entender que tem oportunidades na nossa vida que elas estão, isso está no meu coração esses dias, que elas estão disfarçadas. Ruth diz: eu vou cuidar da senhora. Tem oportunidades que estão disfarçadas na necessidade do outro. Tem oportunidades que estão disfarçadas em pequenas portas. Deus é especialista em fazer de uma pequena porta, fazer uma grande porta. Tem milagres de Deus escondidos atrás de pequenas portas na sua vida. Ruth olha para sua sogra e diz: eu vou cuidar da senhora.
Mas ela não sabia que na verdade ela não iria só cuidar, porque na visão de Deus, a visão de Deus é mais longa que a nossa visão. Na visão de Ruth, a Ruth iria cuidar da sua sogra, mas daquele que olha todas as coisas, Ruth não iria só cuidar de Noemi. Ruth iria receber uma herança de Deus na terra, maior que os bens da terra. Ela iria se tornar mãe, ascendente de Jesus. Na visão de Ruth era só um cuidado com a sogra, mas na visão de Deus era uma provisão para Ruth. As maiores oportunidades da nossa vida, fique muito atento, elas se dão em tempos de crise. Crise no teu casamento não é para você desfazer do casamento, é para você buscar a oportunidade que Deus está te dando para crescer. Teu casamento se tornará mais forte nessa área de crise, mais resiliente, mais estruturado. Crise é oportunidade para crescimento. Crise é oportunidade na nossa vida. Deus não vê a crise como uma tragédia, Deus vê a crise como um treinamento. Deus vê a crise como uma oportunidade na nossa vida. Deus é especialista em colocar oportunidades em momentos difíceis na nossa vida. Deus enxerga mais longe que eu e que você. Lembra de Davi? Gente, quando Davi, olha a oportunidade escondida na vida de Davi. Os irmãos de Davi estão em guerra. Lá no primeiro livro de Samuel, eles estão em guerra. Aí Deus diz assim, o pai de Davi diz assim, Jessé, pastor Valdemir, ele diz assim: Davi, vai na guerra levar queijo para os teus irmãos. Veja como está a guerra. Gente, na hora que o pai fala isso, o Davi já havia sido ungido rei de Israel. Ele poderia dizer para o pai, de forma orgulhosa, soberba: pai, não vou não, porque o senhor sabe que eu vou ser rei de Israel, vai que eu morra lá. Não vou não, pai. Eu já fui ungido pelo profeta, o profeta veio aqui em casa. Mas o Davi diz: não, pai, eu vou lá. O Davi, na visão de Davi, ele ia levar queijo. Na visão de Deus, Deus ia colocar uma oportunidade diante de Davi. Porque você sabe que o Golias foi uma oportunidade na frente de Davi. Amém? Você está com Golias no teu caminho, é uma oportunidade que Deus está colocando diante de você. Aleluia. Então perceba, na visão de Davi é só levar queijo, mas como Deus está vendo aquela porta? É um simples ato de obedecer ao pai. Mas Deus está olhando lá de cima, não é só uma obediência ao pai, é uma porta de honra que Davi vai entrar. Porque por detrás das obediências a Deus na nossa vida, por detrás de toda obediência a quem Deus coloca sobre nós, há uma porta de Deus. Veja, Ruth vai colher espigas. Orfa deixou para lá e foi, mas Ruth não, ela vai colher espigas. E na colheita de espigas, Deus abre uma grande oportunidade. Aí entra o extraordinário, aí entra o milagre. O milagre entra justamente naquilo que às vezes nós chamamos coincidência. Coincidência na vida. Querido, deixa eu falar uma coisa: a tua vida deixou de ser uma coincidência há muito tempo. Então viva a sua vida com intencionalidade, porque existe um Deus que construiu, que escreveu uma história, e de repente você pensa que é uma coincidência, mas é uma agenda de Deus pré-estabelecida para você. Você pensa que é uma simples obediência, você está entrando por aquela porta, é uma porta de oportunidade que Deus preparou para você. Aleluia! Vim te dizer que Deus tem algo escrito a teu respeito, e que o Espírito Santo não vai deixar eu e você perdermos oportunidades. Aleluia, me ajuda, eu tenho uma cota ainda, diga para alguém: o Espírito Santo vai te abrir os olhos para as oportunidades. Aleluia. Diz para alguém: vai ter oportunidade nova, você não vai perder oportunidade. Jesus, tu estás aqui, Jesus. O cego de Jericó ia perdendo uma oportunidade, mas ele disse: não, Jesus está passando, eu vou gritar, eu vou fazer algo
Vou fazer o que me cabe, vou fazer o que está ao meu alcance. Quem sabe tem uma oportunidade batendo a sua porta e você não está enxergando. Você está desconsiderando. Vou cuidar da viúva. Vou cuidar de Noemi. Mas e eu? Deus está vendo como uma oportunidade. Aleluia. Deus abre portas de oportunidade para a nossa generosidade de coração. Quem está entendendo? Aleluia. Cuidado para não perder as oportunidades em tempos de crise. Tenha coragem para correr novos riscos, mesmo diante das tragédias. Tenha coragem para recomeçar. Tenha olhos para as oportunidades que Deus vai colocar diante de você. Esse livro, essa história, a história dessa família nos inspira. Porque o tempo passou, não foi fácil para elas. Mas Noemi e Ruth não permitem que o mal se estabeleça sobre elas. Elas fazem alguma coisa. Agora me chama a atenção, gente, que Noemi, ela é resiliente, porque ela dá os passos que ela precisava. Aquela viúva, ela dá os passos. Eu vou voltar para Belém. Tem pão em Belém, eu vou lá. Ela toma decisões. Ela não fica numa esfera de passividade. E acontece algo com ela que estava se tornando uma verdade na vida dela. E parecia que ela não ia viver mais nada novo. Mas porque ela tem essa coragem de enfrentar a vida, enfrentar e correr novos riscos. Sabe, ela toma esse posicionamento diante de uma nova oportunidade. E ela diz, eu vou viver uma nova oportunidade, eu vou viver. Ela chega em Belém. E as pessoas dizem para ela, ô Noemi. E ela diz assim, não me chamem Noemi, me chamem Mara. Ela faz uma ligação com as águas do deserto, lá em Mara. As águas lá do deserto de Mara, que eles deram o nome de Mara, porque eram águas amargas. Importante dizer para você que, pastor, me chamo Mara, não fica ofendido não, porque quem faz o nome é a pessoa. O nome não tem poder de nos fazer, quem está entendendo isso? A Noemi, ela diz, ela fala, olha, me chamem de Mara. Noemi, agora interessante, Noemi significa agradecida. Ela troca. Porque é como se ela estivesse permitindo a vida colocar um rótulo nela. É como se ela estivesse permitindo a tragédia colocar um rótulo nela. E uma terceira lição para a gente aqui, tome muito cuidado. Para que as circunstâncias não rotulem a pessoa que você está se tornando. Tome muito cuidado para a tragédia não te deixar amarga. Tome muito cuidado para a escassez não te deixar com uma mentalidade de uma pessoa escassa. Tome muito cuidado para que as circunstâncias da vida não te rotulem. Para que as frustrações não te tornem uma pessoa frustrada, porque é uma questão, há uma diferença entre ser e estar. O fato de você estar passando por uma turbulência não significa que você é um atribulado. O fato de você estar passando pela escassez não significa que você é uma pessoa escassa, que Deus tirou a mão, não. Deus continua com a mão estendida sobre você. Lembra como o livro começa? O livro começa com uma tragédia, Heber. O livro começa com morte, com fome. O livro começa com peregrinação. Mas isso é só o primeiro capítulo do livro. O capítulo 2, 3 e 4 desse livro que lemos, ele trata de restauração, de abundância, de recomeço, de oportunidades. Eu digo para você sem medo de errar, a tribulação, a angústia, a dor é só um capítulo na tua vida. Deus tem outros capítulos para você viver. Tem outros capítulos para você viver na história da tua vida. O Evangelho trata disso também. O Evangelho é esse relacionamento com o Espírito Santo, esse relacionamento com a Palavra de Deus, esse relacionamento com Jesus, que nós passamos tribulação, mas nós sabemos que em todas essas coisas somos mais que vencedores. O Evangelho de Jesus é isso, é libertador na nossa vida.
A vida quer rotular Ruth, quer rotular Noemi. Mas Deus diz, não, eu tiro, eu arranco o rótulo. Eu faço algo novo. Eu chamo as coisas que não são como se já fossem. Eu tenho poder de mudar na tua história, mudar a tua família hoje. Você só faz o que precisa ser feito. E eu vou tocar onde você não pode tocar. Eu entro no teu casamento onde você não pode tocar. Eu mexo no mundo espiritual onde você não pode agir. Ore, alabas. A gente pensa na ideia de destino, e tem pessoas que acreditam no destino. Guarde uma coisa: quem acreditava num destino, no fatalismo, eram os gregos. Eu creio num Deus que muda meu destino. Eu creio que os próximos 50 anos da minha vida serão melhores, mais abundantes. E eu profetizo isso na sua vida. Teus próximos anos serão melhores, serão surpreendentes. Deus trará surpresas. Alguém crê nessa palavra? Deus trará surpresas para você. Se você crê, diz: Senhor, eu sei que o Senhor trará surpresa para a minha vida. Noemi, naquele momento, veja, ela luta contra o rótulo. Ela luta contra o rótulo na sua vida. Ela luta, e a gente precisa lutar contra alguns rótulos que as circunstâncias querem colocar em nós. Você não é esse problema que enfrentou, você não é essa queda que enfrentou, que teve. Você é filho de Deus. Quem tem rótulo é marca de produto, é produto. Garrafa tem rótulo, shampoo tem rótulo, refrigerante tem rótulo. Você não tem rótulo, você é essência de Deus. Você é filho de Deus, é isso. Dá para resolver a vida assim. Dá para sair hoje da situação que a vida te lançou e dizer: Senhor, eu recomeço hoje. Esse livro é um livro de recomeço. Vou encerrar. E o diabo fará de tudo para colocar rótulos na nossa vida. Lembra de José? José foi vendido pelos seus irmãos a primeira vez. Vendido para uma caravana. Depois ele foi vendido de novo. Agora para um processo de calúnia, mas foi vendido. Ele é vendido para a primeira caravana, 11 anos depois vendido novamente. Rótulo. Ele poderia falar: tem um preço, colocaram um preço em mim, mas não. José sabe o que Deus faz na vida dele. E o texto vai falar na história de José. E Deus era com José, e o Senhor era com ele. Aleluia. Se quiser, parte no peito e diga: o Senhor é comigo. Aleluia. O livro termina com uma exaltação a Deus. O livro termina com a genealogia. Termina assim no capítulo 4, versículo 18. Esta é a história dos antepassados de Davi. Porque justamente o livro de Ruth é o livro que está entre um período e outro da história. Quando você olha a cronologia do livro de Ruth, ele está no período dos juízes. Então, o livro de Ruth é esse livro que está entre um tempo e outro tempo. É um divisor de águas. Israel entra num tempo de estabelecimento de reinado depois do livro de Ruth. E olha como termina o livro de Ruth. Esta é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. Aleluia. Parecia que ia terminar ruim. Parecia que seria trágico. Mas termina com intervenção de Deus. Termina com um propósito de Deus. Eu encerro dizendo que, gente, Deus tem propósito na nossa vida.
Aleluia. Deus tem um propósito na sua vida. Vou chamar o louvor aqui. Sabe, a gente não pode... Se você esquecer de tudo e guardar isso, não considere normal aquilo que é anormal na sua vida. Deus não te criou para tragédias. Deus não te criou para viver uma vida amargurada. Não considere normal aquilo que é anormal. Tem coisa que é anormal na nossa vida. Não, isso não é normal, Jesus. Eu vou me posicionar para viver um milagre. Eu vou me posicionar para viver algo do Senhor. Alguém entende o que o Espírito Santo está falando para a nossa vida? Tenha coragem para enfrentar novos riscos na vida. Em nome de Jesus. Não perca tempo. O tempo da oportunidade, ela tem um tempo, tem uma velocidade. O Espírito Santo não vai deixar você perder as oportunidades. Não permita que as circunstâncias da vida rotulem você. Você tem um Deus que peleja em teu favor. Em nome de Jesus. Amém. Encerro dizendo que essa história não foi um passe de mágica. Ela não foi assim da noite para o dia. Como a gente senta e lê essa história. Até elas caminharem até Belém. Chegarem em Belém. Começa a colher. Até Boaz enxergar Ruth. Até eles se casarem. Até a criança nascer. Passa-se um período. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Tudo que eu e você precisamos é buscar essa força de Deus para enfrentar, para... Obrigado. Porque o Evangelho não tem a ver com isenção de problemas, com blindagem de problemas. O Evangelho tem a ver com presença de Deus durante os problemas. O Evangelho tem a ver com conselho de Deus durante os problemas.